A primeira festival foi aqui. Que Não foi tá no disco, então? Não tá no disco, exatamente. Que foi esse Vale Essa Gente, que eu participei, foi a primeira música que a gente fez, que foi até um astral bacana e tal, que foi esse Vale Essa Gente, que foi com a Cristina Preto, eu... Vale Essa Gente. Não sei se... Isso aí. Tem uma versão bem legal da triagem, até eu acho bem bacana. Foi a primeira vez que a gente foi em Santa Maria, lá no estúdio do... Bob? Bob, acho que era o Molina. Isso aí. Agora ele trabalha na Rádio FM. Bem bacana, um cara de gente boa. Foi a primeira vez que a gente foi lá a Santa Maria, foi gravar a triagem de esse Vale Essa Gente. Tu vê como muda, né? Porque o cara sai daqui até Santa Maria. Era uma aventura, assim. E aí então, o primeiro festival eu não participei mesmo, que eu até tinha me acidentado de carro, tava totalmente... Nem vim, assim, né? Não só não participei, como não vim, assim. Não tinha condições físicas. Álcool, direção, né, cara? Ah, é? Não, Fica o recado. Fica o recado, fica a dica. Foi só o álcool, fica a dica. Tava bêbado. Não. Mas enfim, pulando essa parte, aí primeiro ano eu nem vim, assim, né? Mas eu fiquei sabendo e ficou tanto que foi legal e tal. Aí no outro ano, aí eu disse, vamos participar e tal. Daí a gente participou com esse Vale Essa Gente, que foi uma música minha e de um amigo lá de Soledade, Rodrigo. Mas ela não classificou para a fase final. Foi na regional, mas não foi para outra fase, por isso não foi pro disco. Por isso não tá no disco, daí não tem memória. Tu vê qual a importância de um disco, né? E eu tenho todas as músicas de triagem que passaram pelo estúdio, cara. Então, mas essa aí não é certo, pelo estúdio. Não. Pela Pro, né? No caso 2005 em diante, 6 em diante. Legal, porque às vezes tem coisa assim, porque uma coisa, assim, falando de festival, né? Uma coisa assim, o festival é interessante porque é um somatório de várias coisas, né? Tu tem que ter uma mensagem, uma melodia, uma ideia, né? Depois tu tem que ter um arranjo, uma preparação, e tu tem que ter um momento, né? E o momento é uma coisa mais... Bem, né? Entendeu? Porque ali tu pode... desandar todo o resto e ao mesmo tempo pode salvar. Às vezes tem músicas que tu vê assim, tu ouve muito tempo depois, tu vê que ela não tem uma grande letra, nem tem alguma mensagem muito tal, mas foi tão bem executado no palco que cativou, né? Sobre isso, né? E ao mesmo tempo tem coisas diferentes, né? Tem coisas que eu me lembro do terceiro, quarto da Lagoa, que até acho que não ganhou, tem aquela música O Rio. Silenciosamente. Né? Rio. Do Borges, o Ricardo Freire. Isso, Ricardo Freire matando a pau, tocou muito, sim. Ficou em terceiro? Eu não sei se... Ficou em terceiro lugar. Ficou. Qual som? Silenciosamente. Sim, ficou em terceiro. Linda música e tal. E às vezes talvez não tenha tido destaque popular ou destaque... Até você teve premiação, não me lembrava, mas enfim. Sim. E é uma música linda. Linda. Uma das melhores, e não tá na lista do show ali. Então tem várias coisas assim, que às vezes interferem, né? Segundo lugar. Olha aí. E terceiro, Amar Inversos, da Mariana Inversa. Eu não lembrava desse tema, achei que era o contrário. E o Rodeio de Estrelas, eu me lembro que teve duas músicas com o mesmo nome. Isso. Uma da Estela. A Estela que tu tocou, não tocou? Eu toquei, não lembro se foi Rodeio de Estrelas ou foi... Acho que foi... E aquela... Deixa eu pegar minha cola. Estrela do mar, minha estrela guia. Todo dia. Foi cantadinho. Rodeio de Estrelas, toquei sim. Deixa eu ver se eu tocou. O Gui mandou a cola. Daniel. Ele fez baixo, exatamente. Então isso aí... E uma que o Rodeio de Estrelas que o Caco cantava. Acho que foi o Caco que cantou. Assim. Isso, também era Rodeio de Estrelas. Gasta rodeio, era uma coisa meio assim. De estrelas, Ipiaê. Tinha uma coisa de Ipiaê, do Milton Nascimento, lembra? Isso eu não lembro. Ipiaê. Não dá pra falar em plágio, não, né? Não, tô brincando, não era plágio. É só... Tem corte, velho. Não. Tem coisas que... Volta e meia a gente fazia música, isso é uma coisa legal, assim. Volta e meia a gente fazia música, e quando tu tá compondo, vocês compõem também e tal, às vezes tu tem uma sensação que essa música já existe, né? Ou já existiu, ou já não sei o quê. Daí, da influência. Daí a gente tá conversando, a gente diz, pô, isso aqui tá muito parecido com tal coisa. Daí eu volta e meia, tô eu com o Fabrício, ou eu com o Gig e tal. Daí disse, parecido com coisa boa ou não? Parecido com coisa boa, então vamos em frente. Se é parecido com coisa ruim, é melhor parar por aqui, né? Se tu começa a ter uma referência que daí, putz, isso aqui não é legal, então para logo e vai para outro lugar, né? Se tu começa a fazer morango no Nordeste e tal, vai para outro lugar. Agora se tu, pô, isso aqui parece Milton Nascimento, isso aqui parece, sei lá, Chico Buarque, isso aqui parece Tom Jobim. Se a referência é boa. Ivan Lins, que seja, qualquer coisa, né? O Luiz Martins, sabe o Luiz lá de Santa Maria? Luiz Martins, o Boi, né? E ele tá morando, eu estudei na FSM e ele trabalhava ali na direção. Daí a gente saiu uma vez pra uma gig, a gente tocou lá o Bossa Nova e
ele mostrou um tema, ó. Esse tema aqui o Caetano fez antes que eu. E eu fiz pra minha mulher, mas ele fez antes de mim. Mas e tem várias coisas. Tem uma outra história também que um amigo fez uma música e a gente... Só essa música eu comecei a ouvir Bob Dylan. Aí eu peguei esta música assim e mudei assim e ficou outra. E tem isso também, né? Tem a questão do nada e tem a questão de tu realmente desconstruir alguma coisa e reconstruir outra, né? Assim como na arquitetura, quanto mais referências tu tiver, quanto mais repertório tu tiver, mais tu vai construir uma coisa bacana. E se as tuas referências forem boas, a tendência de fazer coisas boas é maior, né? Porque tinha um outro cara que era meu vizinho em Porto Alegre, que é um cara, músico assim, autodidata e tal, entre a loucura e a genialidade, assim. E esse cara, ele toca piano sem ouvir rádio, sem ouvir nada, sem ouvir música, assim, né? Então, a forma de composição dele, de acorde, de melodia, é uma coisa realmente, assim, única. Única, né? Mas claro que isso aí também dificilmente vai... Mas isso é importante, né? Porque te dá uma identidade. Personalidade, total. Porque acho que uma das coisas também é isso, às vezes ter tantas referências, ou quando tem muitas referências é melhor, que nem na faculdade de arquitetura, acho que na música também o cara deve pensar assim, quando tu pega de um lugar só é uma cópia, né? Quando tu pega de várias, daí já é uma pesquisa, né? Uma referência. Então, na verdade, às vezes quando tu te fixa muito num estilo ou numa referência, a tua probabilidade de repetir em vez de criar é maior, né? Quando tu pega vários, eu acho mais legal essa coisa de tu ser meio eclético, né? Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco. Uma época a gente estava falando sobre música, né, com o Gig e outras pessoas também, e eu me lembro de um texto muito bacana da Marta Medeiros, que assim, na nossa época, antigamente e tal, existia a vitrola, né, ou aparelho, 3 em 1, que fosse, né, na tua casa. E aí, volta e meia, quem era menor ouvia o que os outros ouviam, né? Então, tipo, domingo de manhã o pai ouvia, sei lá, Tom Jobim, ouvia Bossa Nova, Toquinho e tal. Aí, sábado à noite, já tinha meus irmãos mais velhos ouviam Supertramp, ouviam não sei o que, entendeu? Aí, então, esse eu faço, tu ter a referência, tu ter a influência dos outros, né? Hoje em dia, a criança com 4, 5 anos ganha um fone de ouvido e começa a ouvir o que ela quer, entendeu? Ou manda o pai desligar o rádio e põe o que ela quer o tempo inteiro, isso, né? Então, essa... Sufoca daquilo, né? Se sufoca e tu não consegue ter a referência positiva do tempo, né? Do teu pai, do teu avô. Eu muito ouvi música que meu avô ouvia. Entendeu? Então, isso é uma coisa que tu tinha mais. E essa transmissão... E isso cria essa coisa mais eclética. De tu não ficar assim... Não, eu vou ouvir bumbum, daí tu ouve bumbum o dia inteiro, entendeu? É sentar até o chão e é só o que tu ouve, né? Como diria o ditado persa que fala, somos o que comemos, né? Então, somos o que ouvimos mesmo, com né? certeza. Isso é diário, né? É o que tu vai digerir e vai botar de volta. E tu põe pra fora, e depois áudio, né? É isso aí. E isso eu acho que é legal linkar essa questão, por isso, já pra aproveitar, porque tu tem... Nas tuas composições do Canto da Lagoa, na tua trajetória, assim, a gente sabendo que a gente lida com as músicas e sempre ouviu, mas acho que o público que não seja músico também deve ter percebido isso, porque é muito eclético assim, o teu repertório dentro do festival. Pelo menos ao meu ver, assim, claro que tem uma estética que é tua, mas acho que tu transita não só por gêneros diferentes, mas acho que não por gêneros na questão de ritmos. rítmicas, entendi. mas sim de estéticas também, né? Isso é uma coisa bacana do festival, assim, falando sobre o Canto da Lagoa, e acho que uma das grandes qualidades do festival é ser um festival aberto, né? Porque acho que quando surgiu o festival, nós tínhamos muito essa ideia do festival gauchesco, né? Claro. Que é uma coisa muito legal também, entendeu? Que eu ouvi muito também, aquelas coxilhas, principalmente as mais antigas, Califórnias, coxilhas, aquelas coisas mais antigas que eu ouvia muito, assim. Tinha um amigo que era viciado nisso, era de Cruz Alta, e eu ouvia muito, e tinha muito essa coisa e tal. Mas o festival tinha muito isso. E quando veio o Canto da Lagoa, e veio com essa pegada aberta, foi uma coisa que acho que surpreendeu muito as pessoas, né? E além disso, foi meio com muita força, né? Porque o que acontece, o primeiro festival foi aquele festival de interpretação, né? De covers, digamos assim. E o segundo já veio forte com premiação porrada. E uma coisa que as pessoas, algumas administrações posteriores, digamos, não entenderam, é que a questão da premiação, ela não é uma rasgação, né? E nem
um dinheiro mal investido. Pelo contrário, aquilo ali fazia com que pessoas da Amazonas, lá, né? A gente teve gente do Amazonas, do interior de São Paulo, gente muito qualificada, se dispusessem a sair dos seus, né? Para vir para cá para fazer música, né? Teve gente até, acho, da Argentina, Uruguai, coisa parecida. Isso, teve o pessoal de Santa Então, e é óbvio e notório que isso aí é por causa do prêmio. Entendeu? A pessoa não vai vir aqui, porque por mais que ela curta a música e se dedique à música, tu tem que tirar dinheiro do teu bolso, pagar passagem, isso, aquele outro. Envolvimento, né? Por não ganhar nada é doloroso, né? Claro. Então tu tem que ter essa premiação, e acho que isso o Canto da Lagoa tem de mérito, assim, voltando à composição, é de ser muito aberto. Acho que talvez o único que seja nesse estilo seja a Moenda mesmo, acho que nessa mesma. Embora eu acho que, por incrível que pareça, Né? Musicante. se tu pegar a Moenda, eu acho que ela tem uma característica um pouco mais forte dessa coisa do litorâneo, que nós aqui não temos. Mas tu sabes que... O Canto da Lagoa é aberto mesmo. Recebe. Mas também recebe. O Canto da Lagoa é aberto mesmo. Mas Assim. tu sabes que a Moenda, o ano passado, por exemplo, ganhou em 2017, ganhou o Mauro Moraes, por exemplo, com uma milonga. Sim. Que isso é legal, né? E daí eu não me lembro quem foi, não me lembro as premiações, mas eram coisas ecléticas. Ganhou o Bilora, não... O Zé Beto Corrêa também. Eu participei da Moenda agora eu tenho que consultar meus alfarrábios, não sei, participei da Moenda, no terceiro, quarto ano do Canto da Lagoa, eu participei da Moenda com o Caco Xavier. E eu botei a música que era Morena Sereia. E ficamos eu e ele, compositores, e ele interpretou, e ficou a música, que é uma coisa bacana também lá, que eles não têm a música mais popular, tem a melhor música na opinião do público. Isso aí. E Morena Sereia ficou a melhor música na opinião do público. E depois, uns 2 anos depois, eu entrei de novo com Mar de Amar, que é uma música bem bacana, intimista, assim, mas aí não foi... Eu não sabia disso. Participei na Moenda uns 2 anos. Mas voltando ao estilo, assim, ano passado a gente ganhou um instrumental lá. Lá, né, eu vi, lá tem um só instrumental, né, separado, né? Paralelo, Legal pra caramba. Que esse ano vai ter aqui também. Mas o esquema das minhas composições, basicamente, eu acho que é isso. É essa coisa das referências diversas, né? Tu não ter o preconceito, né? Então, eu ouvi muita música gauchesca, eu gosto de música gauchesca. Ouvi muito bossa nova, por causa da influência do meu pai, ouvi muito rock, tal, influência dos meus irmãos e dos amigos, enfim. E tem essa coisa de ter o piano em casa, né? De ser então, o piano. Então, e eu tenho essa veia meio pop brega, digamos assim, que é essa coisa que eu gosto mesmo, eu não me vergonho, assim, de ter essa coisa. Eu tinha discos, meu pai tinha discos de Richard Clayderman, por exemplo, entendeu? Que era aqueles pianistas bem, assim, né, clássico. Ouvi muito, me chamava a atenção até por causa do piano, tipo Supertramp, Elton John, os caras que eram Billy Joel, os caras que eram pianistas, mas normalmente o próprio Alice Cooper, que era um roqueiro pesadão, mas quando ele ia para as coisas mais baladas, era bem base piano, assim. Então tem essa coisa mais romântica, assim, e harmoniosa que eu acho bacana. E obviamente... Isso tu vê refletido na tua música, assim, no decorrer das músicas do... Eu vejo, acho que tem... Enxerga como o público enxerga também? Não sei se o público enxerga, eu vou dizer o que eu enxergo. Mas assim, tem coisas que eu enxergo ali que sempre buscando qualificar, mas a veia, assim, a vertente, ela é mais, assim, romântico, digamos assim, do que para outra coisa. Só que tem algumas coisas, tem 2 músicas que eu gosto muito, e casualmente as 2 não tiveram destaque no festival, mas as 2 eu gosto muito. Uma é Seresta, que é uma bossa nova, que eu acho bem bacana, assim. A Jaque cantou e tal, e achei que ficou bonita. O Zoca e tu e o Duda. Né? E aconteceu com ela um lance de momento, assim. Na triagem, nós gravamos numa mesma tarde 3 músicas. Eu, a Jaque e um amigo lá de Porto Alegre, Rodrigo Daut. E aí a gente gravou, e sabe aqueles dias que parece que assim, que baixa o negócio, e as gravações ficaram muito boas, sabe? A gente brincou, tava leve, tava tocando. E aí depois a gente fez um arranjo delas, e os arranjos não... mais travaram a música do que soltaram, sabe? Então isso acontece, a gente tá falando antes sobre o festival, às vezes acontece isso. Então essa bossa eu acho que ela é melhor do que foi apresentada, sabe? Acho que a triagem, talvez, se tu ouvir a triagem, tu vai ver que ela é mais fluida, tanto que volta e meia, a Jaque, nos ensaios, a Jaque diz assim, pá, mas não era assim, não era assim. Ah, olha aí. Mas não era... Mostrou não ter curtido tanto. Porque eu também senti isso, mas infelizmente chega um momento, vocês já devem ter passado por isso também, não era assim, mas agora vai ser, né? Quer dizer, entendeu? Porque tu começou a botar mais instrumentos na parada, ou que era só uma percussão, virou uma bateria, aí quando tu vê... Talvez perdeu um pouco da essência. Tem isso, E tu lembras da versão da triagem, era do
foi gravado, aliás, a gravação do festival que tá no CD, Sim. que é do 9º Canto da Lagoa, né? Foi na praça a primeira fase, lembra? Que era na regional, lá na praça. Eu lembro disso como se fosse hoje, por isso eu tô te dizendo. Tu tem uma memória boa. Não, é que eu tava obrigado. sempre ligado, né? Ah, legal, legal. Querendo ver. E a gravação que tá no CD foi feita pós-festival ali, tu não lembra? Ou foi a versão da... Acho que foi depois. Acho que foi na prefeitura. Acho que nós gravamos aquele formato. Acho que foi na prefeitura mesmo. Mas não é e a que outra ficou música? ruim, mas a outra é um samba, que eu acho Manhãs muito... do Futuro. Manhãs do Futuro. Eu falo sempre isso também. Porque esse tema, embora eu acho sinceramente que, né, falando de música, a harmonia, a melodia dele, se tu parar, se tu que é um cara músico, parar pra ler ela, eu fiz no piano e eu lembro uma entrevista de um cara que agora, eu tinha aqueles livros, aqueles do Almir Shediac de songbooks e tal, e tinha um que era de bossa nova. E eu não lembro se era não era o João Bosco, putz, agora me fugiu o nome do cara, se era o Ronaldo Boscoli ou se era o outro cara da bossa, e ele falou uma coisa que me gravou assim bastante. Eu componho no violão e componho no piano. Quando eu componho no violão, a música normalmente sai mais redonda, ele falou. E quando eu componho no piano, ela sai mais... Então, o que esse samba, por exemplo, Manhãs do Futuro, toda a linha de voz dela, ela tá sempre em quartas, nonas, ela tá sempre fora do acorde. Sim, extensão, sim. Tá sempre na extensão. Então, Sim. E aí toda ela, assim, várias... Isso é complexo. Pra mim, na época, que eu não sou um estudioso, né? Então, eu sou mas pra mim, na época, foi uma coisa muito legal. Isso veio dali, praticamente. Eu fiz essa música, essa música é outra que eu acho que... A Jaque cantou também. A Jaque cantou e nós na época falamos com o Jorginho Trompete, daí o Jorginho não podia, depois veio outro, não lembro agora, um parceiro. E acho que ela é uma música também mais rica do que foi registrada, sabe? Então tem as coisas que cresceram e tem as coisas que por um motivo ou outro, e não é por culpa de ninguém, nem por mérito de ninguém, mas elas às vezes não crescem, né? Sim. Faz parte da trajetória, aquela questão do ensaio, tu brincar, às vezes polui demais, o cara vai um troço estranho. E às vezes tem a vibe das pessoas. Isso é uma composição, é um conjunto de energias, né? E tipo assim, às vezes tem um momento que aquela pessoa, teu parceiro, que tu pode até confiar muito e tocar muito, sei lá, tá naquele momento que ele tá brigando com a mulher, tá com não sei o quê, ele pode estar no momento que ele não tá na boa, né? E aí não rola, ou vice-versa. Às vezes o universo não colabora. Mas às vezes o Inter tá perdendo. Tem tudo isso. Ou o cara bebeu demais, ou bebeu de menos. Isso também. Ou bebeu demais, ou bebeu de menos, né? Então, nisso aí tem uma... Não sei se depois tu corta umas partes, mas tem uma história que vocês conhecem que é bacana. Fica frio que não, que é O Meu Lugar. Do quinto. O Meu Lugar, acho que foi uma composição muito bacana. Os bastidores. O Meu Lugar é diferente. É uma música que eu gosto muito pela letra e bem menos pela harmonia, digamos assim. É uma música que eu gosto muito pela letra. Acho que modéstia à parte, tem algumas frases na música que são muito fortes e muito bonitas, sabe? Então eu gosto muito da música pela letra, pela ideia e pela mensagem. Uma a gente sempre tem alegrias, tem frustrações, né, em tudo que a gente faz. O Meu Lugar, eu tenho uma pequena frustração, assim, que na época, naquele ano, foi instituído o prêmio de música que falasse sobre o lugar, o vale, enfim, a cidade e tal. E aí, nós não ganhamos esse prêmio. Não foi dado para ninguém porque essa música não tinha. E aí o Marcelo Nólibus, que era nosso parceiro e tal, e ele morava na Barra, né? E eles, cara, essa música é o meu lugar, essa música é o rio cruzando as montanhas, o trem cortando. Então, ele lá da casa dele enxergava, ali no bar, enxergava o rio, o trem indo para Mussum, de Roca Salles para Mussum, que eu fiz mais pensando em Roca Salles, mas tem isso aí, né? É a região? A região. Ficou com música mais popular. Ficou muito mais popular, mas tinha um prêmio específico para Tema para Encantado. Não era para Encantado, pelo que eu entendi, era para... E eles não entenderam isso como um tema para Encantado, porque não falava talvez Encantado, aquela coisa, né? Que eu acho... Se a arte tivesse que ser ao contrário, né? Tem que ser mais... que até eu acho, embora tenha algumas músicas que falam de Encantado que ganharam prêmios e são bacanas, eu acho que isso é uma cilada meio perigosa, assim, né? Tu dá um prêmio tipo... Pilativo. Exatamente, era um momento oportuno para dar um prêmio tipo esse e forçar as pessoas, todo festival, ter uma música que fala Encantado, acho que não é legal isso. No Canto da Lagoa já teve, eu não sei se tinha a distinção do prêmio,
Mas já tinha, por exemplo, aquele tema Encantado, Muito Prazer, né? Tinha, por exemplo, o Cefrim lá que fez Sim. o Canto da Lagoa, né? É o Canto da Lagoa mesmo, né? Mas isso são coisas bacanas, desde que aconteçam assim esporadicamente e naturalmente, né? Claro. Agora, tu criar uma categoria, agora vamos criar uma categoria só para falar de Encantado. Se isso não for subjetivamente, se não for de bom gosto, tal, isso é uma cilada. Mercado. É, uma cilada. Porque todo festival vai ter uma música que diga encantado, encantado, estou encantado. Vai ficar chato, É né? verdade. Também vai criar muitas composições com aquele tema desnecessariamente. Desnecessariamente, né? Porque uma coisa, tu até pode falar sobre a cidade, se tu falar sobre a lagoa, sobre alguma coisa assim e tal, e não falar, né? Mas acho que deixar isso mais aberto. E a outra coisa engraçada desse tema, que ele tinha uma pegada, tem várias coisas engraçadas. O meu lugar foi muito rico, foi muito rico em termos de histórias. E isso é outra coisa bacana do festival, assim, sempre, né? Que é essa questão de tu juntar pessoas bacanas, né? Assim, que tem essa energia toda, assim. Então, e nós fizemos uma música que tem uma pegada leve, mas ela tem uma harmônica de blues e tal, que foi o Alemão Velharia, que figura ilustre, ímpar do nosso cancioneiro encantadense. E teve uma história tal, que não, acho que nem deve ser comentada, mas eu vou comentar só para vocês aqui. Que teve aquela história que nós participamos da triagem, aí passamos na estadual no sábado. Só que no sábado nós perdemos um dos nossos... Tomou um tragão, não foi tão. Um dos nossos parceiros não foi, né? E aí mas isso aí Vai falar que é mais massa quando tem a versão original. E aí no domingo nós ficamos nessa dilema, que também é uma coisa meio bacana, que o festival tem essa coisa também séria, né? De, te envolver e tal, né? E aí rolou essa questão de, e aí, vamos subir ou não vamos subir, né? Porque tinha um regulamento lá que tu tem que subir com o mesmo time, né? Então tu não pode trocar pessoas. Se entrou o Fernando para trocar o violão, não pode agora depois entrar o Gustavo. Se ganhou o cartão vermelho e o time não joga, pô? Não, pode jogar, mas não pode jogar com o cara. Né? Ah, tá. Sim. Então, porque no domingo ele tava... A questão era subir desfalcado ou não subir. Exatamente. E aí, ou subir, de repente, completo e ser passível de ser punido. Né? Então nós jogamos com o regulamento, né? E aí ele não subiu. Então foi uma decisão, sinceramente, difícil, né? Tanto que a gente, na época, assim, a gente consultou, foi uma coisa assim, né? Uma pressão e tal, e a gente consultou o Duó, que era parceiraço e tinha uma bagagem, né? Então o festival tem essas coisas também de aproximar pessoas de bagagens muito diferentes. Tu foi um cara que trouxe bastante gente de fora pra tocar também. Isso assim, de convidar músicos de renome, Primeira vez que eu vi o Duó foi É. com o Polido, a primeira vez que eu vi foi contigo. Lane, o próprio Bruneto, por exemplo, foi uma pessoa que o Fabrício, na verdade, encontrou tocando no Festival de Lajeado, no Shopping de Lajeado. E aí ele disse, pô, tem um cara tocando aqui e tal, que é bacana e tal, e toca muito, é um vozeirão e tal. Aí a gente falou com ele pra tocar o Asa pra Voar, que foi a estreia oficial. Essa é outra música, Asa pra Voar, que eu gosto da mensagem, não tanto da harmonia, mas eu acho que ela, no disco, ela ficou mais apagada do que ela é. Eu acho que ela no palco, ela foi grande, sabe? E no disco ela foi achatada. Em algum momento, isso é uma das coisas que na época eu ficava meio traumatizado com gravações, principalmente metrônomos e tu entende isso mais do que eu, assim, de tu deixar tudo meio flat. A técnica era muito defasada Flat, na época. Então Tecnologicamente. Latinoamérica foi um pecado que aconteceu com Latinoamérica. e também ela é muito... na noite do festival, Latinoamérica, por exemplo, foi uma... Nós saímos daqui, a gente foi meio junto, acho que eu, a Jaque e a Glaucia, nós fomos São Leopoldo, minha esposa, a gente foi para São Leopoldo, assim, na madrugada e tal. E a Jaque foi metade do trajeto, não sei se foi eu e ela e a Jaque ou foi ela... Metade do trajeto ela foi chorando, assim, porque a energia do Latinoamérica na noite, assim, final, foi muito porrada, assim, Eu sabe? tenho o VHS, sabe? Na noite foi porradão, assim, na noite foi porradão mesmo, achei que foi uma coisa assim, sabe? Tanto que várias pessoas disseram, vocês ganharam. Também, né? O Zoca, que foi parceiraço também. Zoca, então tu, o Tiquinho. Cara, tava todo mundo nessa. Eu lembro Só até os hoje, cara. quando deram o resultado do primeiro lugar, a galera não aplaudiu
virou as costas da arquibancada e começou a vazar, velho. Foi um negócio muito estranho, assim. Sim, bom, foi eu lembro até hoje. foi estranhíssimo, e aí tem várias coisas de festival também. Vide a comissão. Daí não Vide é a comissão e vide quem está no palco. Exato. Aí tu vai ver. Isso, cara, Latinoamérica foi uma das primeiras músicas que eu, quando tava lá no ambiente do Canto da Lagoa, eu me arrepiei. Eu esperando nós passar som, ouvindo Latinoamérica, cara, me subiu os pelos alto assim, cara. Meu Deus. Não, e Latinoamérica tinha uma pegada que eu acho assim, que foi. Aí assim, tem uma ideia, aí é um tipo de coisa que foi uma pena realmente não ter ganho, assim, e acho que, como todo mundo acha que várias coisas, eu acho que merecíamos, né? Merecia. Porque ali juntou mais ou menos as coisas que a gente falou antes, sabe? Tem uma ideia boa, tem uma letra que tem uma mensagem muito atual até, assim, inclusive atual. Bem atual, e bem de tentar se reerguer e não olhar para trás e crescer e tal. Tem uma questão musical que eu acho que ela tem uma harmonia bacana. Fizemos o Duó botou a África dentro do negócio lá, fez muito percussão, ficou show. Tem uma suavidade, a flauta que era da Kitty Santos, ficou bem bacana. Então tem uns backing vocais do Gig que ficaram muito legais. Então, e além de tudo, o momento foi porrada. Com os músicos pancadas. E o momento foi porrada. O bandão era bom e aí vocês eram muito bons em cima do palco, cara. Aquele time era foda, era legal. E o CD, o problema é que a gravação não acompanhava isso na época. Cara, é uma ruideira a gravação. Do começo. E hoje tu não consegue isso em trilha. Se desse pra remasterizar, ia ficar um canhão, cara. E parece que é chata a energia, né? De algum momento, tanto o Asa pra Voar quanto o Latinoamérica, material ele achatou a energia. Sabe quando tem uma energia na história? Tem uma coisa dinâmica, sabe? E nós conseguimos nessa música, olha que é difícil tu conseguir um 7, 8 no palco, nós sempre subia com um monte de gente no palco, né? Essa coisa da divisão não tinha. Porque cá entre nós também a gente é aqui, assim, acho que todos nós, a gente tinha essa coisa menos profissional do festival, né? A gente tinha essa coisa mais da paixão e do amadorismo puro mesmo, que era uma coisa legal, assim. A gente participava porque a gente era daqui, a gente gostava e reunia os amigos para tocar. Então este era o Canto da Lagoa pra gente, assim, né? E outra, eu nunca fui um grande músico, sabe? Agora, depois de 40 anos, eu voltei a estudar, estou tentando aprender um pouco. Mas assim, eu nunca fui um grande músico, né? Eu gosto da música e eu gosto de ouvir e eu acho que eu tenho essa capacidade de escrever coisas, né? Tanto na música quanto nas letras, né? Que é uma coisa legal de ter as duas coisas, né? Porque às vezes o cara só... mas eu acho que Canção de Estrada é uma homenagem, assim como o Meu Lugar é uma homenagem para a região, digamos assim, Canção de Estrada é uma homenagem para todas as pessoas que fizeram que eu participasse do festival, sabe? E em particular, assim, para o Marcelo Nolles e para o Daniel Orlandini, né? Porque essa é a ideia, assim, é de tu chegar e dizer, pô, cara, que bom que tu tá aqui tocando comigo, entendeu? Porque tinha essa coisa... E é coração, né? Isso. É uma mensagem. E tinha essa coisa de, por exemplo, assim, eu na época que eles tocavam com meus irmãos e tal, eu tinha 13, 14 anos e eles tinham 15, 16. Eles com 16 anos já saíam de carro e bebiam todas. Eu com 13, 14 anos, eu ficava acompanhando eles fazer churrasco na garagem, fazendo som. E aí quando eu começava a curtir, aí meu pai chegava assim, vai dormir que eles vão sair, entendeu? Então tem essa coisa assim, lembra, a noite era pequena, tal, eu ficava ali a te ouvir, à noite eu era uma criança, eu era uma criança, eles não, né? Eu era uma criança à noite eu era uma criança e o som me buscar. Mas enquanto houver uma canção à tua, um violão, uma amizade boa, quero seguir ouvindo a tua voz a me acompanhar. Isso é bonito. E isso o festival fez. E são os bastidores da composição, isso é bonito. Isso o festival fez, eu acho que o festival fez com que essas vozes continuassem a me acompanhar por bastante tempo. Então eu faço questão às vezes de tocar com eles. Não veio refletindo isso também no Velhas Casas? Velhas Casas, mais ainda, com outra história também que Velhas Casas. Velhas Casas tem uma história que... Violão e voz na praça? Violão... Tem um pouco parecido, né? Digo, a mensagem. da mensagem. Só que essa aí foi mais para os músicos mesmo, né? A Canção de Estrada, para esses amigos músicos que me fizeram me estimular pela música de novo, assim, né? Mas Velhas Casas tem uma outra história de encantado mesmo, sabe? Porque uma coisa que... Uma vez eu vi um filme muito bacana, que tem a trilha sonora fantástica nos 50, que é Stand By Me, né? Que é a versão original do Benny King, que é 1936, 40, coisa assim. E que eu gostava muito de música anos 40, 50 e tal, sempre gostei, né? De música rockabilly, essas coisas assim. E esse filme Conta Comigo, é um filme muito bacana, vale a pena assistir, quem tem filhos, vale a pena assistir com os filhos e tal. Que fala sobre a infância, né?
E principalmente essa parte da infância, assim, entre os 10 e os 14 e tal, que tu tem uma amizade que é muito assim de descoberta, né? De sair na rua e tal. Porque antes tu tá muito com teus pais, depois tu tem os amigos, né? E aí numa frase do filme lá, o cara assim, tu nunca vai ter amigos como tu tinha com 12 anos. Nunca mais vai ter aqueles amigos que tu pode falar bobagem, tu pode rir muito, tu pode pegar um negócio e fazer como se fosse aquilo, fazer uma descoberta e o cara vai ficar feliz também, pá, que legal, tal. Entendeu? Porque depois entra um monte de crítica, um monte de competição, um monte de coisa que é diferente, né? E com 12, 13 anos tu tem essa pureza absoluta, assim. E Encantado tinha, pra mim, tem até hoje, assim, essa lembrança, sabe? De ficar na frente da casa lá e jogar vôlei na rua, né? Claro que as épocas eram diferentes, né? Final do ano, assim, de dezembro pra novembro, dezembro e tal, fechava a rua principal, então todo mundo ia pra rua principal, aí tu ia tipo dar um bico, namorar de olho aquela guria que tu gostava, entendeu? Jogar, aí tinha umas rodas no meio da rua principal de Encantado, nós jogava vôlei, assim, entendeu? Fazia rodinha de vôlei. E aí tu ficava jogando vôlei só com aquela guria, assim, né? Entendeu? Aí todo mundo queria, pô, basta a bola. Caco de indireta. Aí tu ficava ali, aí passava. Então, Velhas Casas tem isso, sabe? De como as amizades eram bacanas e como a cidade era bacana, e pena que algumas pessoas foram embora e algumas casas foram embora, mas eu acho que o legal é isso, é tu lembrar e ter sempre essa lembrança boa, né, dos amigos e da cidade que a gente viveu, né. E viveu, né? Depois a Paz que nasce aqui também, né? A Paz que nasce aqui uma relação. Tem relação, eu também identifico tem. isso. A Paz que nasce aqui tem essa história um pouquinho, me lembrei mais da história, porque eu gosto muito da interpretação do Lone, né? O Lone é o cantor que eu gostaria de ser, assim, entendeu? Tipo assim, no sentido de não ter aquele vozeirão e tal, mas clima que precisa. tem um clima, assim, entendeu? Se eu cantasse com o Lone, pô... E o Lone tem uma história bacana, que ele cantou muito tempo no Cassino de Estoril, então viveu em Portugal, tal. E eu, de uma certa forma, embora eu venha muito pra cá em função do meu pai e tudo mais, eu vou no meu pai e vou embora, sabe? Eu não consegui manter aquelas coisas que algumas pessoas mantêm, daquelas amizades de infância, amizades de tal. Então eu acho que A Paz que Nasce Aqui tem essa coisa assim, que embora muitas vezes a gente não consegue dizer para as pessoas que a gente gosta delas e que elas são importantes pra gente por causa de N momentos da nossa vida, infância e tudo mais, A Paz que Nasce Aqui me dizia isso, né? Eu gosto de voltar aqui porque aqui é onde eu me sinto bem, entendeu? É onde eu me sinto bem. Embora eu muitas vezes não reencontro aqueles amigos que eu... Sensação. E eles estão ali, sabe? Eles continuam morando ali, entendeu? Só que, claro, a vida às vezes afasta por N motivos, né? O cara tem filho, não tem filho, o cara tem não sei o quê, não sei o quê, tem N coisa. Geograficamente. Então, mas A Paz que Nasce Aqui é isso, é como assim, é bom voltar para aquele lugar que tu se sente assim, pertencente, né? E é muito presente isso, né? Me parece que isso transborda isso, né? Som, né? A Paz que Nasce Aqui tem essa questão que eu acho que é bem legal nessa jogada aí. E tu vê como, desculpa, Polito, o festival é mais do que um festival de música, né? O Canto da Lagoa, por exemplo, tem muitas histórias nos bastidores, assim. Isso aí é muito claro que todos os outros festivais devem ter isso, porque na verdade o festival é uma oportunidade de poder mostrar a alma de um compositor, do intérprete, que seja do músico, né? Mas, por exemplo, ter a oportunidade de poder aparecer isso, assim, tem muita coisa além do... É que isso aí é uma coisa... noite tocada. E isso, acho que tu falou assim, todos os festivais têm as suas histórias peculiares e próprias, né? No nosso caso aqui, tem uma situação, acho, um pouco mais atípica, porque como a gente não tem esse profissionalismo, primeiro que não são tantas, né? Tu não vai a todos os festivais, tu não faz 250 canções. Tu fez, sei lá, 10, 15 canções. Então elas têm uma história muito mais, né, importante pelo menos pra gente mesmo. Sim. E a outra questão é que tipo assim, tu fez aquilo ali porque tu tinha a emoção de fazer mesmo. E não porque tu tinha aquela coisa de, não, vamos participar lá, porque lá talvez vai dar um prêmio bom, depois nós vamos no outro, depois, entendeu? Sim, não era um mercado. Que não é um problema, mas é uma profissão. Mas nós tínhamos essa coisa de participar. Então como é que tu vai criar uma coisa do nada se tu não tem essa profissão de fazer, né? Ela tem que vir de dentro mesmo, tem que vir do coração. O amor, né? Então isso é uma coisa bacana, assim. Mas tem uma história que vocês, se não viram, eu sugiro ver, que chama Two Rooms, que é um vídeo do Elton John com o Bernie Taupin, que é o cara que... O Bernie é o cara que fazia as letras, e o Elton John fazia as músicas. Então diz que eles, volta e meia, moravam no mesmo lugar e tal, e o Elton John começava a tocar uma música, e eles assim, agora eu queria uma letra meio...
sei lá, assim ou assado e tal. Daí o cara tava no outro quarto e pegava uma pastinha cheia de letras que ele tinha lá e ele selecionava 2 e entregava pro Elton. Aí o Elton John botava ali, aí ele pegava e fazia, entendeu? Então, simbiose, hein? porque um fazia as letras e o outro fazia as músicas, mas eles não compunham juntos. Olha aí. Isso que é uma coisa interessante. Tá? Ou seja, era um produto extra, assim, né? Mas o legal desse documentário é que ele mostra isso, ele explica as músicas. Por que o cara fez aquela canção e o que ele estava pensando naquele momento e o que entendeu? Então eu acho que parte da música é isso, né? É tu saber como é que ela foi feita e saber se ela passou isso, né? Porque às vezes não transmite, né? E às vezes tu não quer também, né? Às vezes o compositor quer ter uma coisa tipo assim, sei lá, vamos supor Tears in Heaven, sei lá, né? Que é uma coisa, pô, o cara perdeu o filho, todo mundo ficou sabendo, mas de repente podia ser uma música de amor. Ele não falou sobre o meu filho. É mais subjetivo. Ele não falou sobre o meu filho, ele falou sobre não nomina, né? Então ele não quis, talvez, falar sobre a... E o que é legal, porque daí um público, por exemplo, que assiste, se identifica também, né? Não tem uma relação estrita, né? Exatamente. Tipo, o Polido não... Apesar de esse ano, acho que a inovação também vai ser chamarem o compositor antes da música se apresentar no palco para poder explicar um pouco sobre a música, para conectar melhor o público. Isso eu acho uma coisa bacana. Que surgiu, a gente ofereceu também. O que é legal do festival, assim, é essa coisa do compositor, sabe? Porque eu acho que tem lugares... E isso é uma coisa que eu vi, até agora pesquisando para conversa, às vezes o cara amarra muito a música com o intérprete, né? Aquela música do o público liga. Muito. E aqui, talvez porque a gente seja daqui, tinha muito aquela música do compositor, né? Tá. Então isso é uma coisa bacana, acho, de tu ter as pessoas terem a percepção, essa música é de uma... É diferente, né? Porque normalmente o compositor vai num festival maior e diz, agora vai entrar o intérprete porradão, sei lá quem, né? Desce, não sei quem. E aí ninguém sabe quem fez aquela música. Claro, o pessoal da premiação, o pessoal já sabe e tal, mas o público não sabe, interessa quem é o teu canário, né? O teu compositor. E a gente tinha essa coisa, tanto que a gente fazia as torcidas, porque as pessoas tinham essa coisa de torcer pela gente. Não interessa quem fosse cantar a música, entre aspas, mas a torcida era... E o time era todo conhecido. Era isso aí, era a turma da gente pra gente mesmo. Isso é uma coisa boa e ruim também, é outra coisa do festival, assim. Como ele é muito peculiar e muito nosso aqui, teve momentos que a gente sentiu uma energia muito boa de todo mundo, sabe? Tipo assim, Asas para voar, geral do público, Asas para voar, foi uma coisa assim, Latinoamérica. Depois, parece que, claro que eu entendo isso, até por certa influência, e era uma coisa legal, assim, a impressão que lá vem eles de novo. E aí tinha uma energia de às vezes, tipo assim, competir ou derrubar, sabe? Isso é uma coisa estranha, mas que eu acho bem natural, entendeu? Mas pelo cunho de competição que o festival proporciona. E mais do que isso, porque o que acontece? A gente vinha de uma história de entrar de sangue doce, entre aspas, e claro que talvez até pela qualidade do conjunto, digamos assim, de participantes e tudo mais, a gente sempre esmerou por um time legal, assim, tinha essa coisa de passar, entendeu? E acho que é estimulante, entendeu? Claro. Mas por outro lado, para quem tá ali, tu sente um pouco, tipo, antes parece que torciam por mim, agora não torcem mais, né? mas é legal, tá? É uma coisa que tu tem que se acostumar com as coisas da vida. Assim. Com um festival que tem competição. Claro. Não, isso é natural. E até como o festival, nós estamos falando de 20 anos de festival, né? Então a gente sabe disso e isso é uma coisa muito legal. A gente sabe que de alguma forma a gente influenciou pessoas, né? Claro. Então muitas pessoas hoje eu estou com 48 anos, né? Eu comecei a festival com 24, acho, 23, entendeu? E na época não tinham pessoas que nos ouviam e iam lá gritar pela gente, torcer e tal, pelo festival, que tinham 11, 12 anos, que hoje tem 34, 35 e são belíssimos músicos. Então, naturalmente, as pessoas não só se estimularam, como se estiveram, e muitas delas se sobrepuseram muito, né? Mas eu acho que isso é legal, porque o nosso time ali, grande parte, não se profissionalizou, né?
Tô falando de, assim, nós pegamos... Algumas exceções. Nós pegamos, assim, nós pegamos algumas pessoas para qualificar o time que já eram profissionais. Tipo assim, e acho que ajudaram muito, né? Tipo, o Duó, que é uma parceria, a Jaque, Barreto, o Lone, o Zoca, enfim, né? Que são músicos profissionais. Mas a nossa base, entre aspas, assim, né? Que é eu, o Marcelo, o Daniel Landini, o Gig, o Fabrício e tal, nós somos amadores. E continuaremos sendo amadores, aqueles que amam fazer música. Sim. É isso. E é isso. Massa. Mas tá falando só pra... É que, na verdade, sim, são 20 e poucos anos, né? Então, naturalmente, tu influenciou pessoas. E, naturalmente, essas pessoas cresceram. E algumas dessas pessoas que antes te admiravam, de repente, às vezes, pô, eu vou lá e vou botar uma música só pra fuder, cara. E faz parte da... O Gustavo falou, faz parte da composição do festival. O festival é uma competição, entre aspas. Sim. Alguém tem que ganhar, né? Se alguém tem que ganhar... A primeira parte eu me identifico, a segunda já não, pra mim não é isso, né? Mas Não, eu inspirei claro. muito, assim, nas tuas composições. Que idade tu tem? Admirarei sempre, 34. Mais ou menos o que eu falei. Quando eu tinha 24 anos, tu tinha 11, 12 anos, talvez. Por aí. Tu é de 70 70? 70? Isso aí. Então, quando os primeiros festivais... 12. Tu tinha 12 anos. Então, esse é o típico exemplo do que eu estava falando antes. Aquelas pessoas que, graças a Deus, a gente conseguiu influenciar de alguma forma, né? Tipo assim, E eu só tava humildemente. por causa da minha irmã, por exemplo, minha família e tal. A tua irmã foi sempre ligada, né? Mais mais, porque sabia o que... E uma família que consumia música também. Daí eu poderia... Tu tocava violão na época já, nos primeiros festivais? Eu tava começando. Daí comecei a estudar com o Zoca em seguida, por exemplo. Sim. E tu já conhecia ele ou tu conheceu através do festival? Conheci não do festival, mas através do Maurício, que... Sim, tocava com ele, mas tá. Sabe quando que é marido da minha cruzou? irmã, Maurício. O Maurício... Drebs, que é marido da minha irmã. Maurício, tá. Não, com o quê? Maurício Drebs. Que meu cunhado? Da Márcia? É. Tá. Não, eu ia dizer que daí a gente cruzou as coisas entre nós, agora lembrando, com coisas do coração, cara. Sim. É verdade. Que daí o Fábio fez a gravação e tal, a gente Isso, foi lá na no casa teu- dele. no teu- Cara, eu adoro essa música, velho. também. A gente não tinha, quer dizer, eu vejo Aquele agora. solo lá nunca mais A vai gente ter, hein? Mas cara, a primeira gravação que a gente fez foi a mais legal de todas. É, Depois lá nós no só teu tentamos quarto. travestir a música de outra coisa. Sim. Só Às que vezes eu tu quer acho que arranjar essa música- demais, né? Na época também a gente não tinha cancha pra conseguir dar o resultado que seria necessário pra música, Sim. entendeu? Hoje já vejo que Mas se eu era fosse... coração, né? Claro, é Exatamente. tudo Sim. gurizada animada ali, né, entendeu? Sim. Cara, foi os E era primórdios assim, ó. do estúdio isso. Eu Sim. comprei uma placa de som de 4 canais que a gente conseguiu gravar na casa do Fábio, troço, entendeu? Não foi no teu quarto? Não, nós gravamos na casa do Fábio. Fábio? Tá. Do Fábio. Quer dizer que Sim, no meu quarto nós gravávamos 1000 outras coisas, entendeu? eu falava assim, ó, como é que é... Uma música do Polide, hoje ele vem aí, hein? Não, o cara Era assim, era tu era assim. mestre, velho. Que Tá ligado? legal. Mas sabe uma coisa que eu tive sorte, agora tu falou agora eu me lembrei, uma coisa que eu tive sorte, assim, sorte não, é que o Gui, ele era o meu braço direito, esquerdo e tal. Então eu sou um cara eu gosto de criar. Se nós sentar aqui agora, tomar cerveja, nós vamos criar 4, 5 músicas. Eu gosto de criar. Mas a transformar isso numa música com início, meio, fim, um bridge, um retorno, uma ponte, um solo e tal, isso, o Gig tem muito isso. Ele tem essa visão de quem ouviu muita música e debulha aqueles CDs e lê quem arranjou. Então ele pega e diz, aqui nós vamos fazer isso, vamos botar aqui, vamos voltar para lá, vamos cortar isso. Então a estrutura, quem pegava isso e botava um fermento nelas, todas assim, foi o Gig. Então isso é uma parceria boa, porque esse fermento, ele sempre nos botava numa certa, que nem tu falasse, numa qualidade que fazia o grande problema do festival quando tem uma etapa regional e uma estadual é às vezes tu tem umas diferenças muito grandes, né? E acho que essa parte do Gig com a Estela e do Gig como arranjador, assim, ele nos colocava num patamar muito parecido. Tanto que a gente terminou uma vez, teve Tua Companhia, que é uma música que tinha uma pegada mais italiana, romântica e tal, não era uma pegada para esse tipo de festival, assim. Mas teve um solo do Rodrigo Werner e tal, que foi bem bacana e tal. O Gig pegou a guitarra e disse, é assim, cara, é assim, é só. Olha aí, assim é o solo, entendeu? Claro que ele depois botou a mão dele também, óbvio. Cara, eu juro que eu ia falar.
Crica Que é tem sério, um talento pra tirar o timbre do jeito que é a música original, que eu não vejo ninguém fazendo. Eu me lembro Ele tira o isso com timbre Dire exatamente Straits, igual, que ele ele tira o fazia. solo com todas as nuances que o solo tem. Tu vê que umas coisas assim, né? E aí nós fomos ler, aí o Gui, pá, eu aceito o Gui pegou, fica a dica, o Gui pegou o violão e disse, pá. E aí ele pegou e disse, puf, fez os negócios, não. Mas é que Então, aí juntou... e aí nós terminamos a apresentação, assim que, que faz o time. que arranjou, tá, e ficou um arranjo porrada, um negócio assim. E aí nós talvez não pro festival, mas pra uma música romântica italiana, daquelas sem pop, censura, explodir mesmo, com crescente, mudança de tom e parará. Isso. E foi uma música também que eu acho que Foi boa? no palco eu acho que foi melhor do que... Só que ela tinha um viés mais popular, digamos assim, então por isso talvez a Dani cantou. Mas terminamos a apresentação, o que queria, sei lá, deve ter 18, 20 anos, só desceu do palco. Aí chegou o guitarrista, como é que era o nome dele, caramba? Que tava nesse festival? Porradão. Edilson Ávila? Edilson Ávila. O Edilson Ávila chegou... Tu lembra desse cara aí? Eu lembro dele, assim. Nós descemos do palco, o Edilson Ávila veio assim, cara, que som! Assim, pesado, né? Que som, porque era aquela guitarra, não sei o quê. Não foi uma coisa assim, foi natural, ele veio, ficou todo mundo olhando, assim, e eu não sabia quem era, e o que acho que muito menos. Aí alguém disse, pô, tu viu que a gente elogiou? O Edilson Ávila, pô, tava do caralho, não sei o quê. Viu que massa? Então foi muito legal, porque... O Crica tira uma sonzeira, né? Não, cara, Ele é demais pra isso. e a música, se tu conseguiu a versão no vídeo, vale a pena assistir, a música na hora ficou muito legal. Aí nós vimos a importância do todo, entendeu? Time, né? Porque tu tem uma coisa que tá fora da coisa, tu... Mas, cara, por isso que é tão difícil Isso é conseguir difícil. um grupo que chegue lá. O lá é esse somatório, entendeu? É o somatório. Mas essa coisa de enxergar o todo que tu falou, assim, esse Vale Essa Gente, por exemplo, nós tínhamos um instrumentalzinho bacana e tal, mas a música não tinha grandes ambições, nem letra, nem melodia, nem arranjo, nem nada. Mas aí a Cris Preto cantava. E aí no meio do caminho ela disse, eu canto a minha primeira parte, tu canta a segunda. Tal. Aí ela cantou a primeira e eu cantei a segunda. Quando eu entrei, parece que eu entrei meio fora, aí eu me dei conta assim, isso não é pra mim. Entendeu? No ensaio, claro. Não, Na noite? Na noite. Na noite. No palco. Depois do palco. segundo compasso eu vi que não era pra mim. Não, mas aí, essas coisas, tem um cliente meu que fala um negócio engraçado, e é real assim. Tem 3 tipos de pessoas. As que aprendem com os próprios erros, as que aprendem com os erros dos outros e as que não aprendem de jeito nenhum. Boa. Então nesse contexto, tu tem que ter um canário. O canário é o cara que tipo assim, ele tem que levar isso no mínimo no nível da música. Perfeito. Dali pra cima. Defender, né? Ele vai jogar lá pra cima. Ele não pode jamais, né? Então, aí tu começa a enxergar o todo. Tu tem que ter um cara que entenda, ou tu entender de arranjo. Sim. Para não fazer arranjo demais, que também fica aquela coisa italiana, romântica que nós fizemos, mas também não fazer de menos, para não parecer pobre, entendeu? Não parecer simples, ou não ser simples, menos do que a própria música exige. Claro. Exatamente. Entendeu? Então tem que ter uma letra, tem uma música aqui também, acho que foi nas últimas que a gente colocou, que eu acho que tinha uma pegada muito boa de letra e até hoje acho mega atual. E acho que não soubemos fazer ela, tá? Sinceramente, que vem pra rua. Que tinha uma pegada um funkão. bem antes dessa coisa de politicamente que tá hoje, tá, sei lá, 4, 5 anos, essa coisa assim, antes de impeachment, antes de não sei o que. Essa música tinha uma coisa de Brasil, sabe? De acreditar no Brasil, de... Cara, então essa música tinha, sinceramente, ela tinha uma pegada de eu sou gaúcho, uma falsa modéstia com muito mais conteúdo, assim. Ela tinha uma coisa que... E tá inédita ainda? Ela foi pro... Eu não sei se ela foi, acho que não foi. Não foi. Acho que tá inédita, acho que sim. Mas eu creio assim... Você participou de qual edição? Foi aquela quem cantou foi o Lucas Brolesi. O Lucas tava com 2 músicas, tava com essa e outra dele. E a dele ganhou no festival. 14º. No último? Claro, exatamente. É que tu vê, né? O CD não Sim, tem que não registro. entrou. Sim, exatamente. Mas assim, talvez a gente não soube arranjar, mas eu acho que aquilo que a gente falou, às vezes tem uma letra boa, mas a música não tá tão boa. Às vezes tem uma música boa, ela não tá boa. Às vezes o canário não tudo é levou. Composição, né? Tudo é. E como é um festival de composição, quem avalia geralmente tem capacidade
para tanto, então acaba vendo isso, né? Uma das coisas que eu acho legais no festival, e isso é uma coisa que a gente pecou lá no início, em alguns momentos, mas essa coisa do arranjo, às vezes, ele não pode se sobrepujar à música, né? Tem algumas músicas que eu achava muito bacana, assim, e isso acho que foi uma coisa muito enriquecedora para todos nós, assim, que participamos do festival como músicos ou como ouvintes, porque eu me lembro que a minha família, só de ouvir, as pessoas gostavam muito. Tinha aquela morena de Minas, como é que é? Da Ivânia Catarina? Que cantou Maria Alice. Pô, aquela ali é um violão e ela. Tinha o acordeão. Tinha, porque era obrigado a ter 3, mais ou menos era isso. Verdade. Mas só porque era obrigado. Aquela voz dela, sozinha, já era... A gravação disso não tem. E a música... Não tem? Tem acordeão. Não lembro então. E a música... Vidro Patriarca. E a música, cara, é a coisa mais linda. Então, tipo... É linda essa música. E aí, se ela tivesse colocado um arranjo de piano, string, talvez ela perdesse, né? Então acho que aquilo que a gente falou, a música ela tem uma exigência, né? Tipo assim, e tu não pode exagerar e nem ficar abster de fazer, né? Não, dessa questão assim de que eu lembro que a primeira vez que eu te vi no festival como compositor não tinha mais. Não tinha mais? Pô. Não, na Latinoamérica foi a música que mais me arrepiou. Não tinha mais mesmo. Não tinha. Tu já era fera. Não era assim, cara, tu era assim. Não envelheceu nada. Deu coisa boa, tio. Valeu, te pagou outra depois. Aí, tu tava com a Jaque, né? Mas as outras tu tinha participado com a Dani, depois tinha o Bruneto e tal. Antes Bruneto. Sim, antes o Bruneto. Aí a Dani no quarto. Teve uma com a Estela que eu participei que era Roda de Violão. Participei com a Estela. E essa música era minha também. Roda de Violão? Que não foi... não entrou? Não entrou. Mas foi uma música bacana também. Mas aliás, eu tava ouvindo hoje. Assim, o que eu queria dizer? Na sequência parece que o time era mais local e daí foi expandindo pra puxar uns caras mais parrudo pra conseguir algum resultado. Tem alguma coisa nesse sentido, assim, no decorrer, no passar do tempo ou não? Algumas coisas sim. Por exemplo, assim, a Jaque não foi tanto porque eu não conhecia ela suficientemente. Quando a gente fez o Esse Vale Essa Gente, a Jaque era jurada. E aí não, por coincidência eu fui de ônibus para Porto Alegre e ela foi no mesmo ônibus. Aí então nós fomos aqui, lá conversando. Por coincidência ela falou que morava em São Leopoldo e ia morar sozinha. E por coincidência a minha mulher ia morar em São Leopoldo para estudar. E aí, no fim, rolou um link, a Glaucia morou com ela um tempão, uns 2, 3 anos, elas moraram juntas. Então, claro que depois disso tudo eu descobri que ela era uma mega cantora e admirei muito. Do coral, né? Mas eu não conhecia ela do coral, não conhecia, conhecia aqui e conhecia dessa jornada toda. Então, claro que depois tu ouve ela e tudo mais, pô, ela é muito boa. O Duó, na verdade, foi uma história, acho que a Estela tinha trazido o Duó pra, acho que foi uma música do Batibum do Coração, se não me engano, acho que era do... Putz, como é o nome dele? Agora me fugiu o nome. Do autor? Não me lembro também. Também. Elton Tavares, você? Não, Elton Saldanha. Acho que era do Elton Saldanha. Do sexto cantor. Por aí, quinto ou sexto. E aí tinha o Duó, e aí a Estela meio trouxe o Duó para uma parada e nós nos amigamos com o Duó e aí ficamos assim. Mas junto com isso tem uma questão que sempre me preocupou e de que assim, pô, se nós vamos com uma música bacana, vai ter um canário bacana, tá? Tu tem que chegar na etapa estadual no mínimo do nível dos caras, entendeu? Então acho que é importante isso também, não era? Tinha a questão da amizade tocar, mas tinha também a questão de tu ter um cara... Fazer bem feito, exatamente. Tudo que tu te propõe a fazer, tenta fazer bem feito. Acho que essa é a nossa E a gente não foi gerando isso com o tempo também. Não foi gerando... alguns músicos a gente foi trabalhando e seguindo com a música e tal. Mas assim, se for ver um retrospecto assim, das novas gerações, não, é difícil, apesar de Encantados ter uma caldeira de som, assim, bom, vocês foram precursores nesse sentido, não existe uma formação, né? Porque assim, a gente tem mais raça do que, né, em geral, né? Eu, por exemplo, eu fui estudar música e tal, diferente, mas muitos músicos muito bons, claro. Mas não tem isso que tu falas de... Não tem a cena, isso que eu quero dizer. É isso, não tem a cena. Acho que o festival trouxe para nós todos uma oxigenação muito boa, sabe? De tu ouvir, porque pô, teve um festival aqui, não sei se vocês lembram, tal, dos Lonões e tal, os negócios. Pô, veio tocar ali o Kiko Freitas, entendeu? Pô, quando o Kiko Freitas começou a tocar, com a família Lima, inclusive. Não, mas depois... Não foi... Eu nem via a família Lima, porque eu acho que hoje nós estava antes ou durante... Eu lembro de um show na Sinofest, só pra abrir o tá. Porque quando ele começou a tocar no Lonão,
cara, todo mundo se, porra, tu ouvia aqui, na tua frente, o cara que toca o que esse louco toca, é só um festival para nos oferecer isso aí, entendeu? E a Yamandu tocava, tipo assim, tocou com a gente aqui, entendeu? Um dia o alemão Vilharia tava meio embalado, o Yamandu tava tocando a música, aí ele pegou, arrancou o violão da mão do Yamandu, botou assim, tocou um mi assim, reclutando. Pô, aí o Yamandu ficou olhando assim, todo mundo, pô, o Yamandu tocando uns Chico Buarque, uns negócios porrada e tal, e todo mundo assim e tal, e o alemão. Aí, aí o Marcelo Noles pegou o violão do alemão e disse, com licença, puf, entregou na mão do Yamandu. Deixa pra quem sabe, cara. Deixa pra quem sabe que é melhor, né, cara? Que massa. O Yamandu deu então, risada. Essa oxigenação que nós, amadores, e vocês que vieram logo depois, tipo, ainda mais amadores e mais querendo, né, informação e querendo ouvir música boa, né? Porque nós não tínhamos essa coisa, não temos até hoje, assim, shows aqui na região, shows assim. Agora Lajado tá melhorando isso, no Univaz e tal. Mas tu chegar e ouvir uns caras que nem o Yamandu, que nem o Kiko, que nem o Plauto Cruz veio aqui algumas vezes. Pô, isso é a história da música gaúcha entregue na nossa delivery, assim, né? Entregue na nossa porta, né? Cara? Pô, isso aí Tu vê o valor que tem um festival, cara. Se a comissão organizadora teve um mérito, foi isso. Porque olha o que oportunizou. Eu vou dizer assim, quem assume agora? eu acho que foi um grande mérito, sinceramente, e é uma visão grande, sabe, deles, e não me lembro exatamente quem estava, mas do Gonzatti, que foi o cara que idealizou isso e teve o peito... E teve o peito de dizer assim, não, nós vamos fazer um negócio pra fuder. Essa história do carro, na época, pô, o pessoal ficou meio maluco, né? Mas, entendeu? Parece uma bobagem, mas isso trouxe pra gente, todo mundo, todos esses caras. Esses caras vieram aqui, entendeu? Esses caras, Tejo Cabral, pô, tu lembra? Tejo Cabral, Plauto Cruz, pô, os caras vieram aqui, pô. Plauto, Yamandu, Kiko Freitas. Arenhaut. Arenhaut. Uma galera. Pô, Arenhaut daí veio a galera lá do Rio. O próprio Dilson Ávila, Rafael Altério, pô. Então, caras que tu não vai escutar assim por aqui, entendeu? É um festival. Então, o festival propiciou, né? Só que aí que tá. É um show, na verdade. O festival é um show. E é uma peteca importante que quem tá tem que segurar e segurar com respeito ao retrospecto, entendeu? Porque o festival e a continuidade dele, ele não é feito para premiar os caras que vêm aqui. Tipo, o Marcelo foi lá, tocou uma música, fez outra, aí vai ter terceiro lugar, segundo lugar. Não é isso. Mas é para estimular pessoas como tu mesmo, de repente, que tinham 11, 12 anos e depois viraram músicos e cresceram dentro da música. Então, o festival faz isso. O que nós tínhamos, nos anos 80, que eu morei em Encantado, a prefeitura tinha um estímulo ao basquete. Aí criou uma escola de basquete, trazia campeonatos de basquete, viu o pessoal do Rio, São Paulo, tal. Pô, na época formou uma geração de basqueteiros, entre aspas, Encantado, gente que gostava muito de esporte. E quando tu tem bons exemplos, tu estimula, né? Então o festival é isso, o festival é um mega exemplo, um show cultural que tu pode oferecer para a comunidade. E por mais que tu não entenda isso, ou que a administração, enfim, não entenda, se tu estimular uma pessoa que vai virar um Fernando Graciola, que vai virar um Yamandu, que vai virar um... Então, isso aí já valeu o festival, né? Quer dizer, e fora esses que não vão ser músicos profissionais, as pessoas vão lembrar disso para sempre. Eu conheço muitas pessoas. Né? Até às vezes eu fico meio assim, outro dia eu fui numa festa em Lajado de 15 anos e aí a menina entrou com asas para voar. Pô, eu não conheço aquela menina, eu não conheço ninguém. Então, eu vou te falar, foi a minha sobrinha que entrou. Acho que alguém... E a gente fez ao vivo, tá? Então, vou te avisar. Teve uma outra história também, me falaram de um casamento. A entrada do Anitta rodou, cara, rodou. Então, isso aí é um negócio que só o festival faz, né? Uma coisa que eu falei uma vez pro Gui e pro Fabrício, assim, o legal de tu criar uma música é que toda música que tu cria é uma música que jamais existiria, né? Isso é bom. Entendeu? Mas de repente ela não vai dar certo. Tudo bem, mas ela tá ali. Entendeu? Nasceu. Que nem o Jobim falava, nasceu no asfalto, mas nasceu. Nasceu. Fala no Choro Bandido agora. Essa vai ter que tocar no rádio, nesse falando. Né? Nasceu no asfalto, mas nasceu. Segura, então... Claro. E esse é o grande negócio, porque por mais que as pessoas não entendam, o próprio cara, Van Gogh pintou todos os quadros dele, não vendeu nenhum. Aí depois vendeu. Pô, aquilo ali, cara, talvez daqui a 50 anos os caras vão dizer, pô, essa música do Canto da Lagoa era muito boa mesmo, né? Isso aí. E aí vai ser regravado. Por isso que o arquivo é importante também, né? E por isso que a gente está falando do site, essas coisas, né? Aliás, uma coisa que eu falo sempre dessa rádio portuguesa que a gente conversa, o que eu estava falando sobre arquitetura também na semana, eu falei assim, o que é legal dessas releituras
é que infelizmente o brasileiro tem uma certa aversão à releitura e à recriação, né? Ele acha que isso aí é um pecado e ao mesmo tempo, na verdade, não, seria um estímulo, né? Tu ouve a música americana, por exemplo, e de fora, de modo geral, os caras têm 200 versões da mesma música. Isso é verdade. Todo mundo grava aquela música porque ele achou bacana e vai lá e grava. Rod Stewart foi lá, gostou, vai lá e grava. Aí o Elton John foi lá e gostou mesmo, foi lá e grava. E aí respeitam muito o processo autoral. respeito e criou a sua versão, entendeu? É a sua versão. É o que está acontecendo um pouquinho no The Voice, que os caras às vezes resgatam umas músicas boas e criam elas de novo. Pô, que legal isso aí, sabe? E a gente não tem isso. Então acontece, vídeo aí o cara cria aquela música, a versão é aquela ali. Então, mas e daí? É aquela versão do cara, mas será que a gente não pode fazer a nossa versão? Será que eu não posso gravar As Provar de outra forma, como a Cristina Prieto fez? Pegou As Provar e fez uma versão pop rock, entendeu? Será que a gente não pode gravar Latinoamérica de uma outra forma, sei lá o quê? Será que a gente não pode? Pode, entendeu? Nós temos que fazer com que a música se Perpetue dessa forma. porque eu acho que a gente é muito, eu digo assim, Brasil, né? A gente é muito travado para isso aí. A gente acha que tu vai para os Estados Unidos, tu ouve uma música de Natal, sabe? Aqui tem 3, 4 músicas de Natal e 2 gravações delas, né? Mas o cara aquele e outra mulher, aquela que canta aquilo lá. Pra não falar. Então é Natal e não sei o quê. Tudo bem. Tu vai para os Estados Unidos, cara, tu ouve, passa 10 dias lá, na época de Natal, tu ouve 200 mil músicas, tu ouve Nat King Cole cantando música de Natal, George Michael cantando música de Natal, tu ouve Michael Jackson, todo mundo canta, mas eles fazem a sua versão. James Taylor faz o disco de Natal, Rod Stewart faz o disco de Natal, eles fazem a sua versão. Tem música do Frank Sinatra e o cara grava só música do Frank Sinatra. Agora tem 2 discos que eu acho bacana do Nat King Cole. O George Benson gravou só Nat King Cole. O Seal gravou um disco só Nat King Cole. Por quê? Porque eles não têm esse pudor de, mas Nat King Cole, eu gravo, vou lá e faço a minha versão da história. Vou registrar a minha intenção. Tem que ter essa liberdade, né? A gente não pode, é muito mimimi, é muito mimimi, né? Nós temos que ser mais assim, entendeu? Corajoso, assim. Eu acho uma das coisas que eu acho o grande mérito do The Voice é isso. Sabe, embora tenha toda essa coisa de Globo, disso, aquilo, mas, pô, às vezes tu ouve umas músicas, semana o cara tocou Milton Nascimento, pô, que fazia horas que eu não escutava, tocou Beto Guedes, a guria não passou, outro passou, isso não interessa, mas o que os caras fizeram, os caras tu tem que resgatar. E resgatar não é só ouvir, né? Não vou ativo, né? É resgatar, atualizando, dando um update na história, entendeu? Por isso que essa rádio portuguesa que eu escuto, que é legal, metade da programação é jazz e metade é música brasileira, mas tudo versões por americanos, versões por brasileiros que moram lá, versão por pianistas de jazz, por não sei. Seguem vivos, né? Eles pegam as músicas que transformam, tu nem imagina o que é aquilo ali. Depois tu vai se dar conta que é Tom Jobim, mas é uma confusão, né? Claro. E é isso que tu tem que resgatar, porque senão ela morre na poeira ali, o né? festival seria isso, né, Polido? Um laboratório, né? Isso. Fazer coisa nova. Exatamente. Trazer... Experimentar coisas novas. Experimentar, né? E coisas de qualidade, né? Porque eu acho que uma das coisas assim, é a gente tentar fugir, o maior risco, digamos assim, com essa abertura do festival, é tu tentar fazer com que o festival seja tão popular a ponto de ele ser popularesco. Tu tem que ser, o festival tem que ser um celeiro de boas ideias e de boas referências. Entendeu? Acho que esse é o grande negócio. Tu pegar, ali é onde tu vai ter a efervescência do melhor. Esse é o resultado que vale a pena, Perfeito. né? E acho que isso a prefeitura, a comunidade, o Estado tem que entender que esse tipo de coisa é isso. Não, quando em algum momento, lá se serve como uma crítica, quando em algum momento o festival começou a crescer demais e os caras quiseram agregar isso, shows, eu acho que eles fizeram um desserviço ao festival. Perfeitamente. As pessoas vêm para o festival e é o show do festival. Eventualmente, uma coisa ou outra, tudo bem. Mas assim, o cara pegar e botar uma dupla sertaneja, tocar no festival... Não condiz. Não é. Então, é uma estratégia... Aí tu lota o ginásio, lotou o ginásio. Pô, se tu tirasse o festival, ia lotar o ginásio igual. É perfeito. Então tu tá atrapalhando o festival. É perfeito. Então, foi até que a gente bateu sempre. O festival é o festival. Sim, não tecla. Não, mas a gente sempre bateu nisso também. Não, mas sabes que o que aconteceu, a discussão eterna é dos shows. Só que já veio, por exemplo, Jorge Benjor, né? E já veio Belchior. Mas aí tudo bem, tem que ver com a temática festival, com a música brasileira. Ao mesmo tempo, shows grandes, né? Sim.
E agora isso que tu falou é oportunismo político, na minha opinião. É. Sempre foi e vai ser Não, sempre. e eles acham que Quem lotar for o ginásio vai fazer o festival ser maior ou menor. Não é isso aí, não é isso. com certeza. Tu tem que estimular as pessoas a irem ouvir músicas novas e as pessoas daqui fazerem músicas boas. O próprio festival, o próprio show são as músicas. É, né? exatamente. E tu poder. E criar essa cultura. Quanto mais tu tem isso, mais a pessoa... Ninguém começa a ouvir ópera da noite por dia. Tu tem que ouvir. Educação E aí tu tem educação musical. Então, o festival também. Se a criança vai com o teu pai, ela ouviu um festival, no outro ano vai ouvir depois, no outro ano ela tá tocando violão, no outro ano ela vai estar tocando lá no palco. Perfeitamente. Agora, se ela nunca vai, ela não... É isso mesmo. Não vai, né? É isso aí. Mas sabe o que eu via, e eu acredito ainda, que muitas pessoas em Encantado que não tocam, não estão envolvidas com música, gostavam do festival e gostam. Eu escuto muitas pessoas, tipo assim, entendeu? Que gostavam. Então, isso as pessoas não podem achar que o festival é feito de músicos para músicos, entendeu? Não tem nada a ver isso aí. É para a comunidade, é para as pessoas irem lá ouvir uma boa música e trazer pessoas de qualidade. Por isso que é legal ter também a questão da premiação e do estímulo, porque as pessoas, nós não vamos lá para ouvir o Marcelo, o Graciola, o Gustavo e tal. Nós vamos ouvir eles e mais um monte de gente vem de fora com essa efervescência de criação. É assim, importante nesse sentido, é mesmo. porque senão acaba sendo um encontro de nós para nós mesmos. Não, tem amigos, justificando o que eu falei, assim, tem amigos que não são músicos, nem nada do tipo, um colega de trabalho, um conhecido de outro lugar, que os caras vêm lá, tocou no Canal Lagoa, tal música, quando é que vai ser? Aquela música lá. Então, o pessoal gosta, entendeu? Digo, não do pessoal do mundo da música, mas eles estão interessados. Claro que sim, isso legal. aconteça para ir lá assistir, tá? Mas essa questão é que, assim, tipo, na comissão organizadora, as pessoas que entendem de música fariam melhor essa seleção do show, ou como organizar, essa questão toda do contexto, sabe? É isso que a gente tem que conseguir juntar, na real. Eu acho que abrir diálogo seria o mais importante, assim, nesse sentido, né? Tipo assim, abrir espaço para quem vai para outros festivais, para quem conhece o métier da história. Misturar mais. Misturar, porque na verdade eu acho que todo mundo pode ajudar contribuir. de alguma forma, Claro, contribuir. de alguma coisa. Na verdade, uma questão administrativa tem que ser gerida com uma questão, uma questão artística deve ser gerida com um sistema administrativo. Mas com soma de forças. Claro. Mas com o artista, tudo, com certeza. Mas é que, claro, o artista às vezes não conhece os meandros do processo. Então tem que ter a prefeitura envolvida, tem que ter tudo envolvido, claro. Mas assim tem que saber juntar as duas. Tem que subir, Tem que ter uma consultoria, uma ouvidoria. Esse é o negócio. Porque lá na Moenda os caras fizeram diferente, fizeram uma fundação. Mas a fundação gerencia tudo, inclusive a parte burocrática. Aqui acho que seria mais difícil fazer isso. Mas tu poderia ter assim, uma ouvidoria, uma consultoria. Reúne um grupo aí de 5, 6 caras que estão envolvidos diretamente com isso, né? E que já viveram isso. O que vocês acham? Fazer um brainstorm. As sugestões da ouvidoria são essas. Planejamento e deu. Entendeu? Uma palavra. Canto da Lagoa. Uma palavra. Encontro. Uma frase, o Canto da Lagoa. Canto da Lagoa ecoa em todo lugar. Marcelo Sefrin. Massa. Vai pagar duas depois, né? O Marcelo Sefrin veio assistir a última edição. Ele veio. Encontrei. Do clipe, claro, E ele cantou Canção de Estrada, que eu achei bem bacana também. Ele cantou Canção de Estrada e a Jaque fez um backing. Que foi um absurdo. 7º canto. Então vem assistir, né? Novembro. Vamos lá. E botar música. Aí já vamos ver. Se o tempo permitir, vamos lá. Eu gosto. Sim, a produção não para, né? Eu acho que tem essa questão de magia, né, velho? Tem uma coisa mágica, o Canto da Lagoa, assim, que quando chega perto da data, o cara começa se coça. A se coçar. Sim, a galera se cansa. E daí, polido, não. Mas geralmente é falta de banho. Pode ser sarna. É sarna. Não, é verdade. Massa. É uma coisa boa, né? O problema dessa é mais ou menos... Eu passei por uma... Eu passei por uma fase que essa coceira passou a ser pressão. Aí eu comecei a me sentir... Agora acho que já passou essa fase. Sério? Virou pressão? Você falou isso. Essa pressão de tipo assim... É um problema tu chegar quase lá, sabe? E aí tu tem a sensação, agora pra frente passa, só foi piorando, sabe? Tu sente... Acho que não é. Não é, mas existe essa pressão. Existe essa pressão de tu dizer, mas aquela música lá foi muito boa, de lá pra cá você não foi tão boa, aquela outra, E aí começa a rolar. Na própria família, tipo assim, ou nas próprias pessoas, elas começam... Mas sobre uma ótica de resultados. De resultados, que não é a tua ótica. Exato. A minha ótica não é. Tanto que eu falei assim, as músicas que eu sinceramente mais gosto são as que talvez não tiveram resultado, porque
uma outra coisa aconteceu que não deu, tudo bem. Mas eu gosto delas igual, entendeu? Tu não vai, né? Exato. Aquela coisa de... Mas tem essa pressão, existe, ou existiu, existe. Acho que isso é normal. Toda pessoa que tem um sucesso em alguma coisa, né, ou alcança uma certa... Tu vai ter essa pressão né? Nem eu faço o projeto de uma casa. Aquela casa ficou muito boa. Aí faz outra casa, o cara diz, pô, mas aquela lá tá bem melhor. Eu disse, pô, desculpa, não vou fazer todos iguais também, né, cara? Vou fazer outra. E aí acontece, também, né? mais ou menos. Mas quando o cara fez a casa mais bonita, ele quer fazer uma mais bonita que a do outro na próxima edição, né? Mas é isso. Viu, a curiosidade hoje das músicas premiadas na regional, nós temos 3 autores aqui que mais conseguiram premiação na regional, tá ligado? É verdade, sério? É sério, velho? Mas, pô, o Polido é a parte, é a hora concurso. O Polido, quase todas que ele enfiou, premiou alguma coisa. Né? Mas é verdade, a gente foi em terceiro lugar e mais popular, coisa, né? É, exatamente. Qual que é a tua música? Do Porto pro Mar. Do Porto pro Mar, no 13º. Ficou em terceiro, foi... Aí teve o melhor grupo, eles tinham a premiação ainda do melhor grupo. E na regional... Quem cantou do Porto do Mar? Quem cantou? O Duda. Foi a Luê, foi a Luê. Mudaram de nome pra ganhar melhor Caldo grupo. de Cana. O Nando com Vou Embora, né? Que foi terceiro ou segundo? Terceiro, né? Isso. Quem cantou Vou Embora? O Bruneto. Bruneto? Ah, o Bruneto. O Bruneto cantou contigo, cantou do Uruba também, cantou... Soneca. O Bruneto cantou com o Uruba também, Andaluz, né? Andaluz. Sim, não foi pro CD, né? Não foi? Ah, não foi. Ele quer botar Nosso agora. Amor. Ele quer botar, sim, Nosso Amor. Eu curti o som, cara. Eu curti esse som aí. Com a Nice? Ele é Nice. E o Soneca também. E aquela do Uruba, do reggaezinho, como é que era? Pequeno Paraíso. Pequeno Paraíso. Não foi com o Bruneto aí, não? Foi quem cantou? O Caco e o... Foi isso, Dani Vieira. Dani Vieira. Não, foi o Caco que cantou. Não. Dani Vieira, foi Dani Vieira. Tocou teclado e cantou. Na regional foi o Rony da Minato. Trocou e a galera trocou o vocalista. Eu acho que merecia mais, né? Às vezes aquela história, às vezes tu sente isso, mas às vezes não dá mais tempo de trocar. Que não poderia, né? Não, acho que na primeira pro segundo acho que até poderia, depois que não podia, né? Se tu entrasse eu não me lembro do regulamento na ocasião, eu sei que chamou a atenção de que... Sim, é estranho, né? Trocaram. E acho que passou desapercebido, na verdade. Pode ser. Não é? Não sei, não vou criar polêmicas. É complicado a questão, se fosse o caso, né? Não, mas acho que tem regulamento. Sim. Quem vai... Mas, cara, de novo, assim, isso é uma coisa, se tu tem um site, e se tu divulga isso, né, a prefeitura, tipo assim... Tão fácil. Pô, tu falou agora assim, pô, eu sinceramente não me lembro bem dessa música. Pô, tu podia entrar ali e ouvir ela, agora chegar em casa, entendeu? Agora, se tu não tem, me manda ela então, depois pra eu ouvir. Não, sério mesmo. Tem os MP3 distraídos CDs, né? Mas eu tenho todas, eu vou te mandar, manda. Acho que Latinoamérica pra mim foi uma coisa meio punk, meio fodida, assim, porque saímos todos, inclusive 2 jurados vieram nos dizer, assim, o que é pior ainda, que a gente tinha ganho, assim, sabe? Que a gente ganhou. Eu sei de uma história, eu sei de uma história. Tem um cara que chegou do nosso ouvido e disse, ganharam. Eu sei de uma história, isso aí é contado até hoje. O que eu quero... Agora é ruptura, o que eu quero dizer... Tá indignado até hoje. Não, eu quero dizer é que, tipo assim... É que é difícil tu voltar ali, entendeu? Então, essa é uma das angústias de tu fazer outras músicas. Tipo assim, eu fiz a ganhadora. Por que isso? Por que tu não faz uma ganhadora? Porque eu fiz, só que não ganhou. É isso aí. Entendeu? Essa sabe qual é? Assim, ó, se existe alguma coisa que pode acalentar essa situação, é que todo mundo concordou com isso. É coisa de festival, sempre vai ter uma polêmica. Mas o que eu achei mais estranho, sempre tem essa coisa nossa de olhar e discutir e tal. Mas ali não, ali foi uma coisa um pouquinho pior, porque ali, tipo assim, como a gente tinha o Duó, e o Duó se dá bem com várias pessoas, que circulam em todos os festivais e tal, os caras vieram para ouvir deles, vocês ganharam, e aí depois rolou os caras são daqui, dá mais popular também, e... A coxambra. Entendeu? Em vez de dar o primeiro, dá o segundo e mais popular, e aí os caras ficam felizes, e nós botamos esse aqui, tá, né? Isso. E foi o que aconteceu.